Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Ao ir ao supermercado, nos deparamos com elas, as embalagens de isopor. Ao comprar eletrodomésticos e eletrônicos, mais isopor dentro das caixas. Eles estão presentes diariamente em nossa vida. Mas demoram centenas de anos para se decompor e ocupam um grande espaço nos aterros sanitários. Veja como funciona a reciclagem de isopor. Conheça as embalagens de fécula de mandioca, que são biodegradáveis e ainda podem substituir o isopor. E assista a entrevista com Cláudio Rocha Bastos, presidente da Associação Brasileira de Polímeros Biodegradáveis e Compostáveis. A reciclagem de isopor é uma boa alternativa para reduzir o volume desse produto nos aterros sanitários e evitar que esse material fique centenas de anos no ambiente. Veja como funciona este processo. O isopor é uma espuma feita a partir de derivados de petróleo. Na sua antiga fabricação, era usado o CFC, considerado nocivo à camada de ozônio. Atualmente, ele é substituído por outro tipo de gás. Apesar disso, o isopor causa um grande impacto ao meio ambiente por conta da sua resistência em se decompor. Uma solução para minimizar os problemas ambientais causados pelo isopor é a reciclagem. Vamos ver agora como funciona esse processo. Esse material chega para a gente, esse material ele é catalogado, ele é separado, ele passa por um corte que vai deixar ele no tamanho ideal e depois ele passa por um processo de moagem. Depois ele vai ser ensacado, né? E vai ser acondicionado, embalado. Depois que ele sofreu esse processo, ele vai, por exemplo, para enchimento de puffs, ele vai para acondicionamento de produtos dentro de caixas, dentro de embalagens e ele vai no segmento da construção civil para o concreto leve. Mas alguns tipos de isopor não podem ser reciclados, como por exemplo as bandejinhas que foram usadas como embalagem para os alimentos. Para esse material ser reciclado é necessário o processo de descontaminação, que acaba não sendo viável para as recicladoras. Qualquer tipo de isopor pode ser reciclado desde que ele esteja limpo, sem terra, sem sujeira. Com relação a bandejas e copinhos de isopor, dificilmente eles vão poder ser reciclados porque eles estão contaminados, vamos dizer assim. Eles têm odor, eles têm resíduo, têm sobras. Segundo Dona Marisa, ainda falta incentivo para a reciclagem de isopor, pois o custo é alto e poucas pessoas se interessam em trabalhar com o material. Ele é um produto leve, ele gera um volume grande. Então, dificilmente um transporte precisa muito volume para poder ter um custo que compense, né? O valor financeiro da operação é o que deixa a desejar, então as pessoas não trazem, o catador não quer, é um produto que ninguém quer, né? Não tem um mercado, assim, um mercado pronto, um mercado estruturado para isso, né? Por isso, ainda são necessárias leis que incentivem a reciclagem de materiais como o isopor. Oi, meu nome é Júnior, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda. Professor, por que as sacolas plásticas são tão prejudiciais ao meio ambiente? Por inúmeras razões. A primeira razão é o fato de que as sacolas plásticas não são biodegradáveis, ou seja, demoram dezenas, às vezes até centenas de anos para se decomporem no meio ambiente. Em segundo lugar, acabam ocupando espaço nos aterros sanitários, diminuindo-lhes a vida útil. Terceiro lugar, acabam sendo jogadas nos cursos d'água, poluindo nascentes, mananciais, rios e riachos, e acabam sendo levadas para o mar. Lá no mar, são engolidas por peixes e outros animais marinhos, que não conseguem digerir esse material plástico. Com isso, colocando em risco ou até matando esses animais e causando até a extinção de inúmeras espécies. Além disso, na fabricação destes plásticos, exige-se muita água e muita energia elétrica. Todas estas são razões que nos levam
a ter absoluta convicção da conveniência de reduzir ao máximo o uso das sacolas plásticas. No próximo bloco você vai conhecer as embalagens biodegradáveis que podem substituir o isopor. Fique ligado! Você sabia que o verdadeiro nome do isopor é EPS ou poliestireno expandido? Em 1 metro cúbico de isopor existem de 3 a 6 bilhões de células de plástico fechadas e cheias de ar. Apesar de ser leve, ele ocupa um grande volume nos aterros sanitários e lixões e não é capaz de se decompor. Por isso, a reciclagem e o uso de embalagens biodegradáveis são as melhores soluções. Olho vivo, consumidor. O isopor é um tipo de plástico que causa um grande impacto ambiental se jogado no mar. Os peixes o confundem com alimento e acabam ingerindo o material. É comum peixes de todos os tamanhos terem isopor em seus estômagos. Numa região da França, foram encontrados 800 quilos de plástico no estômago de uma baleia morta. Portanto, não jogue seu isopor em qualquer lugar. Separe para a coleta seletiva ou leve num centro de reciclagem. O Viver Sustentável está de volta com o tema isopor. Fécula de mandioca, isso mesmo, essa é a nova matéria-prima renovável e biodegradável que pode substituir o isopor. A embalagem de fécula de mandioca leva cerca de 90 dias para se decompor na natureza, enquanto o isopor pode demorar mais de 400 anos. Produtos biodegradáveis são aqueles que, após o uso, podem ser decompostos por micro-organismos, perdendo suas propriedades químicas nocivas ao meio ambiente. O isopor, muito utilizado para armazenar frutas, verduras, frios, entre outros alimentos, possui uma grande resistência à decomposição. Porém, um novo produto pode substituir as bandejinhas de isopor. São as embalagens de fécula de mandioca, totalmente biodegradáveis. O produto é extremamente simples a sua formulação. Nós partimos da fécula de mandioca. A fécula de mandioca nada mais é do que o amido da mandioca, que é extraído por um setor da economia chamado fecularia. A fecularia, ela recebe a mandioca in natura e transforma em fécula, em amido. Nós adquirimos a nossa matéria-prima dessa fecularia, desse setor da economia, usamos a água como o solvente universal e produzimos uma massa na qual, em um molde definido, nós estamos fazendo bandejas, vamos fazer copos, enfim, que produto nós estamos fazendo, isto a uma determinada temperatura, ela pelo calor ela se expande, quer dizer, aquela umidade se transforma em vapor e nós temos o produto pronto. Cláudio explica a diferença entre um produto biodegradável e compostável. Biodegradável é tudo aquilo que se degrada pela ação de micro-organismos. Bio é micro-organismo. E os micro-organismos são representados através de fungos e de bactérias. Então é como se, entre aspas, essas bactérias comessem o elemento e você tem como produto final o humus, o CO2, que é absorvido pela própria planta no seu crescimento, e água. Então, este processo de degradação com o uso de micro-organismo que nós chamamos de biodegradação. Compostável é uma coisa relativamente nova. Na Europa está se usando muito a compostagem doméstica, que você, através do seu resíduo sólido, do seu lixo, você separa aquele que pode virar humus e você, através de uma aceleração, você faz com que aquela matéria vire humus de uma forma acelerada. Isso é a compostagem. Não necessariamente o que é biodegradável é compostável. São duas coisas completamente distintas. Existe aquele que é biodegradável e compostável, como é o nosso caso. Existem outros que são só biodegradáveis e não compostáveis. Cerca de 1/3 do total das nossas compras são compostas por embalagens. Alguns setores já se preocupam com o uso de biodegradáveis, mas ainda faltam incentivos para produtos como este.
Para reduzir o volume de embalagens depositadas em aterros, lixões e até mesmo jogadas na natureza, é necessário que as embalagens comuns sejam substituídas pelas biodegradáveis. O consumidor é aquele que irá provocar a migração do mercado para embalagens biodegradáveis. O preço poderia ser um fator que poderia inibir o uso maior ou menor. Não que nosso preço não seja competitivo. E por último, não mais importante, é destacar a importância das ações governamentais para provocar ou para auxiliar os fabricantes de produtos biodegradáveis na penetração de seus produtos no mercado. Ao usar embalagens biodegradáveis, contribuímos para um ambiente mais limpo e saudável. Meu nome é Ramona, eu sou analista. Deputado, o que está sendo feito no mundo para reduzir o uso de sacolas plásticas? Em inúmeros países, vem sendo instituído um imposto, uma taxa sobre estas sacolas plásticas. Na Irlanda, esta taxa se chama Plastic Tax. É de 15 centavos de euro por sacolinha plástica. Acabou reduzindo em 90% o consumo dessas sacolas. É uma forma de estimular o uso de sacolas de pano, sacolas retornáveis, que fazem o mesmo papel e não poluem o meio ambiente. No próximo bloco, você assiste a entrevista com Cláudio Rocha Bastos, presidente da ABICOM, Associação Brasileira dos Polímeros Biodegradáveis e Compostáveis. Ele nos fala sobre a importância do incentivo no uso de embalagens que não agridam ao meio ambiente. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: quando e onde foi inventado o isopor? Letra A, 1940 na Suécia. B, 1949 na Alemanha. C, 1950 no Japão. Ou letra D, 1959 nos Estados Unidos. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando e onde foi inventado o isopor. A resposta correta é letra B, em 1949, na Alemanha. O tema do Viver Sustentável de hoje é isopor. Em entrevista ao nosso programa, Cláudio Rocha Bastos, presidente da ABICOM, Associação Brasileira dos Polímeros Biodegradáveis e Compostáveis, nos fala sobre a importância do uso de embalagens que são capazes de se decompor com mais facilidade no meio ambiente. Hoje, aqui com o Dr. Cláudio Rocha Bastos, vice-presidente da ABICOM. A ABICOM é a Associação Brasileira de Produtores de Polímeros Biodegradáveis. Dr. Cláudio, como surgiu a ABICOM? Deputado, a ABICOM nasceu de um sonho de algumas empresas, entre ela a BASF, a Inovia e a Corn Products, de nós termos uma responsabilidade de educar a população, educar no sentido do que é biodegradável, o que é degradação, o que é compostagem, como se manipula o descarte de uma embalagem. A segunda veio nós temos a responsabilidade de promovermos a certificação dos produtos biodegradáveis. Então, com isso, aqueles que venham a produzir um biopolímero ou polímeros biodegradáveis tenham, de fato, um produto certificado de acordo com normas internacionais e brasileiras. E a terceira dela é encontrarmos junto aos parlamentares algum tipo de incentivo, porque toda nova tecnologia ela tem um custo um pouco mais elevado. Então nós buscamos, através de algum incentivo fiscal, termos um preço mais competitivo. Dr. Cláudio, isso aqui é um produto biodegradável. Sim, senhor, e compostável. Feito de um polímero, um biopolímero. O que é um biopolímero?
Biopolímero é tudo aquilo que é produzido através de fonte renovável de matéria-prima. No nosso caso é a mandioca. Fécula de mandioca. A fécula de mandioca, nós todos já manipulamos fécula de mandioca através do amido, do polvilho azedo, que você consegue comprar no supermercado, que você faz o pão de queijo. Ele é um dos ingredientes do pão de queijo. E as aplicações para a fécula de mandioca são em vários segmentos da indústria. Indústria têxtil, indústria de papel, indústria de alimentos e agora na fabricação de embalagem. Nós somos pioneiros na fabricação dessas embalagens no Brasil. Se esse copinho fosse de um polímero, um plástico, como popularmente se fala, advindo da petroquímica, do petróleo, ele, na natureza, depois de descartado, demoraria 100 anos para se decompor. Perfeito. Um biodegradável feito de fécula de mandioca, quanto tempo leva para se decompor? Em até 180 dias, de acordo com as normas internacionais e brasileiras. Quer dizer, você tem um resíduo sólido não degradável de até 10%, mas 90% tem que ser totalmente biodegradável em até 180 dias. Nós da CBPAC, nós somos pioneiros no Brasil na produção de embalagens a partir de fécula de mandioca. Temos uma capacidade limitada, mas para atendermos nicho de mercado, como nós estamos fazendo, sim. Qual é a percentagem em relação ao mercado brasileiro que a sua empresa conseguiria atender? Num primeiro momento, o mercado brasileiro, só dessas embalagens, ele é estimado em 1 bilhão e 600 milhões de embalagens ano. Por aí, se nós multiplicarmos a um peso médio de 10, 15 gramas, você imagina a quantidade de resíduo sólido que nós estamos descartando na natureza como poluição. Eu diria que nós, no curto prazo, temos a capacidade de atender até 20% desse mercado. Quanto custa em relação a um não degradável, a um produto de um polímero fóssil, um polímero do petróleo, quanto custa mais um copinho desse? Eu vou usar um valor médio, depende do segmento de mercado. Eu diria em coisa como o dobro do preço. Só que, quando nós falamos de custo, nós temos um custo indireto. Quanto custa você evitar a poluição? Quanto custa você reduzir a exposição da indústria de catadores junto aos lixões ou aos aterros sanitários que estão sujeitos, estão expostos a uma série de doenças no qual o governo é obrigado a arcar com saúde, etc. Tem uma série de custos indiretos, mas objetivamente falando, preço de venda por preço de venda em torno do dobro, um pouquinho mais do que o dobro. Para conseguir viabilizar essas novas tecnologias que são convenientes, que são ecologicamente recomendáveis, sugere-se uma intervenção na área tributária, ou seja, utilizar o caráter extrafiscal da tributação para induzir comportamentos que são ambientalmente desejáveis. Como? Há duas famílias de leis. Uma que são aquelas mandatórias, né, que obrigam a um determinado consumo, uma determinada utilização. E outras na área fiscal, incentivos fiscais. Eu tiro alguns tributos, ou dou até subsídios, e por outro lado eu sobretaxo aquele produto concorrente que é sujo, que produz resíduos, que causa poluição, que emite CO2. No caso desta embalagem, comparativamente àquela que polui, quais as vantagens que já existem ou quais aquelas que nós precisaríamos trabalhar no sentido de implantar no país? Deputado, nós, produtores de biopolímeros, temos um enquadramento exatamente igual das indústrias convencionais de polímeros. Nós não gozamos de nenhum benefício fiscal, de nenhum benefício, de nenhum incentivo. Somos uma empresa brasileira constituída como as demais. Seria extremamente bem-vindo qualquer benefício fiscal que nós poderíamos aproximar um pouco mais o preço entre a solução convencional e a solução limpa, a solução verde ou a solução biodegradável. Grandes países no mundo estão adotando práticas diferentes.
Esta prática que o senhor acabou de citar, ela em alguns países na Europa, elas já são colocadas em prática. Ou seja, incentivar fiscalmente falando a quem produz e no seu descarte não gera passivo ambiental e não castigar, porque a palavra é forte, mas fazer com que o empresário repense através de uma taxa adicional, uma taxa de descarte, como queira chamar. Bom, é algo que nos dá muita satisfação. Saber que nós poderemos vir a ter todos os copinhos, e a gente usa tantos copinhos por dia, todos de um produto biodegradável. A população precisa perceber que ao adquirir um produto biodegradável, está dando a sua contribuição para o ambiente, para nós preservarmos os nossos recursos naturais. A sua participação nos enche de esperança, otimismo e esperança. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação e poder ter um palco para que nós, há 10 anos no mercado, podemos hoje começar a enxergar uma realidade que é o consumidor consciente começar a exigir o uso de uma tecnologia de material que não gere uma poluição no seu descarte, já tendo disponível com tecnologia 100% brasileira. Isso é bastante, isso emociona a quem há 10 anos vem colocando isso no mercado, tentando colocar e agora conseguimos. Muito obrigado, deputado, pela essa chance. Meus parabéns. Muito obrigado. Você também pode participar do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Para assistir ao nosso arquivo de matérias, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!